Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso webinar O Futuro é Digital. Iremos, num webinar rápido, abordar temas como as criptomoedas, non-fungible tokens, blockchains e todos os temas conexos com esta realidade digital que hoje vivemos. Temos connosco o Dr. Tiago Caiado Guerreiro, que nos irá também abordar os temas relacionados com a tributação destes criptoassets nas suas várias vertentes. E, portanto, desde já um cumprimento muito especial à centena de pessoas que hoje estão connosco. A Caiado Guerreiro é um escritório de advogados de base internacional, portanto, um escritório de advogados com escritório no Porto, Lisboa, Faro, e tem a sua característica, e hoje aqui muito especial, relacionada com a tributação e aquilo que é o direito fiscal destas novas realidades digitais. Obviamente, as criptomoedas têm sido um tema mais recentemente explorado e que começa a chegar ao mainstream daquilo que é a vida das pessoas, sendo que o conceito de criptomoedas acaba por assumir várias perspectivas, sendo valores mobiliários, como instrumento financeiro, as moedas, como commodities, criptoassets, ou até a utilização por plataformas de crowdfunding. Hoje em dia, em Portugal, e muito rapidamente, iremos de seguida também detalhar, existe alguma falta de regulamentação específica sobre esta realidade, apesar de existirem algumas diretivas da perspectiva europeia, que algumas também já transpostas em Portugal. O que é certo é que a regulamentação fiscal e tributária em Portugal ainda não se adaptou àquilo que são as compras e vendas de criptomoedas, NFTs e outras realidades conexas com ela. Existem duas pareceres vinculativos emitidos pela lei tributária, que nós também passaremos a falar rapidamente sobre eles, e é esse o ponto de partida do enquadramento que aqui apresentamos. Como sabem, a compra e venda de criptomoedas acaba por ter algumas vantagens e também algumas desvantagens conexas com essa atividade. Obviamente que as vantagens passam pela possibilidade de transferir valores, independentemente do local do mundo onde estejam. É possível, através de um pseudónimo, isto é, o registro alfanumérico associado à carteira, à wallet de cada um, fazer o tracking da proveniência e do destino, proveniência e destino, registro esse que ficará para sempre disponível e que pode ser consultado. É uma rede, nomeadamente a blockchain, e se especificarmos uma criptomoeda em específico como a Bitcoin, são todos sistemas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias da semana, portanto, diferente daquilo que acaba por ser o sistema financeiro tradicional. Obviamente podem ser utilizados também como modos de pagamento, não existe a necessidade de uma autorização de um qualquer intermediário nestas operações de compra e venda ou de transferência destes criptoassets, e acaba por ser um método de pagamento privado. Existem algumas desvantagens, algumas até resultantes de algum desconhecimento desta realidade, que acaba por ser muito recente para alguns de nós, relativamente àquilo que possa ser financiamento do terrorismo, associado a algum mercado negro, tendo em conta a descentralização que o sistema blockchain em geral e as criptomoedas em específico acabam por permitir que seja ou que possa ser utilizado para outros meios, chamemos menos lícitos ou mesmo ilícitos. É verdade que, dependendo das criptomoedas que estivermos a falar, existe sempre uma volatilidade significativa do seu valor intrínseco, que comparativamente aos mercados financeiros acaba por ser uma volatilidade muito maior. Todos nós assistimos mensalmente a notícias de altcoins ou criptomoedas em geral que têm valorizações astronómicas num curto espaço de tempo e desvalorizações exatamente da mesma maneira, que acaba por ser uma desvantagem excessiva volatilidade do valor intrínseco de cada moeda que possamos abordar. Existe a situação de que estamos a falar de transações irreversíveis, isto é, no momento em que se faz a transação destas criptomoedas para outras carteiras, não é reversível, ao contrário dos meios tradicionais em que se efetua uma transferência bancária, existe um prazo para se poder cancelar essa mesma transferência, ou a transferência
ser revertida nestes sistemas, é algo que não pode ser feito e também se apresenta como uma desvantagem. Relativo aos meios de compra, existem ainda, e cada dia que passa existem mais plataformas que possibilitam a compra e venda, mas ainda assim ainda são restritos os meios de compra das criptomoedas em geral, podemos falar sobre a Binance, Coinbase, e ainda alguma falta de implementação daquilo que possa ser junto dos bancos tradicionais em Portugal, da custódia destas mesmas criptomoedas ou das plataformas que permitam a compra e venda destes mesmos criptoativos. Existe naturalmente alguma falta de proteção jurídica, porque se abordaremos do ponto de vista fiscal as vantagens que temos em escolher Portugal como país da residência para se operacionalizar a compra e venda destes mesmos ativos, é verdade que o reverso da medalha acaba por ser alguma falta de proteção jurídica à imagem daquilo que existe no sistema tradicional bancário que todos nós conhecemos. É verdade que também existe alguma dificuldade naquilo que é a compreensão e a transparência do próprio preço dos ativos e às vezes alguma falta de afinidade entre a verdade e o valor que acabam por ser atribuídos a algumas criptomoedas. Como estávamos a falar, existem várias atividades relativas às criptomoedas que não estão abrangidas no âmbito das leis da União Europeia, nomeadamente os serviços financeiros, mas estão abrangidas por algumas leis nacionais. Em Portugal não há regulamentação relativamente às divisas virtuais, já que a sua criação não é controlada por uma autoridade central, sendo que as transações podem ser efetuadas entre utilizadores sem necessidade de intermediários. Aqui apenas uma nota, já existe do ponto de vista do Banco de Portugal a necessidade de registro obrigatório para todas as empresas que atuem na área dos criptoassets e das criptomoedas, mas é apenas um registro, não é que o Banco de Portugal assuma uma posição de supervisor, mas é uma obrigatoriedade de registro tendo em conta as leis de prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e é uma obrigação que é emanada de regulamentação europeia já transposta para o nosso país. Apenas esta nota. Embora tenha vantagens, que em grande parte justifica a sua procura, o facto deste valor digital acabar por não estar sujeito a políticas monetárias nos termos definidos pelos bancos centrais, gera aqui esta questão da ausência de regulamentação, nomeadamente quanto ao seu enquadramento fiscal. E agora abordaremos mais diretamente aquilo que é a tributação das várias realidades das criptomoedas e também dos vários impostos que poderiam ou não estar sujeitos. Muito rapidamente, indo diretamente àquilo que é o IVA, existe um acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2015 que vai responder basicamente e consagrar aquilo que é a isenção de IVA às operações que tenham por objeto divisas criptográficas, sendo que os Estados-membros isentam as operações relativas a estas realidades, e também através de uma nota informativa e principalmente de uma informação e um parecer vinculativo da autoridade tributária emitido recentemente, veio confirmar a realidade da isenção das divisas virtuais à semelhança das divisas tradicionais da aplicação de IVA nessas mesmas operações. Já relativamente ao tema do IRS, que acaba por ser o tema que toca a um conjunto de pessoas mais alargado, existe também uma nota informativa e o problema que se coloca aqui é a categorização destes mesmos rendimentos à luz daquilo que é a lei fiscal portuguesa. Existe este parecer vinculativo que foi proferido pela autoridade tributária, isto após, obviamente, um contribuinte a ter solicitado, que veio gerar a discussão sobre que possível enquadramento poderia ser dado a estes ganhos, seriam de categoria E, seriam de categoria G, sendo rendimentos de capitais ou acréscimos patrimoniais, e, resumidamente, a conclusão desse mesmo parecer vinculativo, e esta é a nota muito importante que hoje aqui gostaríamos de deixar, é que a tributação dos ganhos relacionados com a compra e venda da criptomoeda existe de facto e de forma concreta se a mesma compra e venda for feita ou através de uma empresa, e estaríamos a falar em sede IRC,
ou se for realizada como a atividade principal ou profissional de quem está a fazer essa mesma compra e venda. Portanto, nesses casos não existe dúvida relativamente à tributação desses mesmos ganhos, quando não é a atividade principal, não é feito de modo profissional, não é feito através de uma empresa constituída para o efeito ou que atua nestes mesmos mercados dos criptoassets, por princípio, por falta de regulamentação e derivado deste parecer vinculativo, acaba por não sujeitar a imposto e até, em vários casos, nem mesmo à declaração daquilo que são os ganhos relacionados com criptomoedas, as suas compras e vendas. Vamos diretamente abordar o assunto do que é que está a acontecer atualmente. Nós estamos a falar naquilo que é um conjunto das criptomoedas, blockchain, non-fungible tokens e outras realidades conexas. Isto seria cada um destes temas um tema em si específico. Também dar-vos o conforto de que, após o nosso webinar, disponibilizaremos a nossa apresentação por e-mail e que estaremos naturalmente à disposição para procurar dar resposta mais individualizada às necessidades de cada um de vós e que estamos naturalmente ao dispor para dar esse mesmo apoio e todos serão contactados por e-mail. Voltando aqui à realidade do que está a acontecer mais recentemente. Como falado, existe uma diretiva europeia, DAC, que teve a iniciativa de assegurar que as regras da União Europeia se mantinham alinhadas com a economia em evolução e que incluem, entre outras áreas, aquilo que é os crypto assets e o e-money, esta realidade que já estamos aqui a conversar. Portanto, acabamos por ter muita, ou principalmente a regulamentação existente, emana das fontes europeias e não de regulamentação nacional que ainda se está a adaptar a esta mesma realidade e daí termos indicado a necessidade de registro junto do Banco de Portugal de todas as empresas ou agentes que pretendam atuar dentro destes mesmos mercados, que provém naturalmente desta regulamentação europeia. E temos a realidade blockchain, que a parceria que tem crescido em número de membros e a Comissão Europeia já iniciou os trabalhos preparativos para uma sandbox regulamentar pan-europeia, para quem está mais dentro desta realidade da blockchain, para permitir esta utilização nas infraestruturas europeias dos serviços de blockchain, que é um tema bastante atual. Indiretamente porquê, e resumindo um pouco aquilo que estivemos a conversar até agora, porquê a escolha de Portugal? Basicamente, Portugal não enquadrou fiscalmente os rendimentos gerados a partir destas moedas virtuais. Existe, permite alguma segurança jurídica, um enquadramento através dos pareceres vinculativos emitidos pela autoridade tributária, que claramente isentam em sede de IVA, a não aplicação de IVA e que colocam a bitola na tributação quando desempenhada através de uma estrutura profissional ou da sua regularidade e de atividade principal na compra e venda das criptomoedas. E depois dois temas muito específicos e conexos também e que temos sentido bastantes perguntas os residentes não habituais, o regime fiscal e o regime do Golden Visa em Portugal. Isto porque o regime de residentes não habituais tem um conjunto, e que nós aqui não vamos abordar especificamente, mas tem um conjunto de vantagens que, conexamente com o regime em Portugal das criptomoedas ou da falta dele, acabam por atrair ainda mais cidadãos europeus para virem viver para Portugal e usarem quer o regime de residentes não habituais, quer a falta de regulamentação em termos tributários no que aplica aos crypto assets e, obviamente, para quem não tem um passaporte europeu, acaba por optar e ter a necessidade de fazer um investimento através do programa de Golden Visa para permitir um visto de residência e, dessa forma, poder posteriormente beneficiar do regime de residentes não habituais e, conexamente, se operar no âmbito das criptomoedas, ter as vantagens que aqui já temos estado a explicar até este momento. Muito resumido, isto foi a nossa apresentação. Eu, o Dr. Tiago Caiado Guerreiro, se pretender também aqui dar o seu comentário relativamente a esta realidade, daquilo que são a tributação dos criptoativos e
e a realidade, que o futuro é digital e acho que hoje em dia é inegável essa realidade. Acho que a apresentação foi excelente. Acho que a verdade é que o Portugal é extremamente interessante para quem desenvolva uma atividade na área dos ativos digitais, exatamente porque se não tiver uma atividade principal assim, poderá ser isento de qualquer tipo de imposto. Acresce também para residentes em Portugal, pessoas que estejam no regime normal, que se investirem em criptoativos e tiverem outra atividade, qualquer profissional, como são a maior parte dos casos, as mais-valias que daí tiverem, independentemente do valor, não são neste momento tributadas e não será fácil que sejam tributadas muito proximamente, porque o regime tem a sua complexidade, não é? Não é fácil criar um regime de tributação, porque primeiro é necessário definir o que é que são as criptomoedas. Alguns países consideram-nas como moedas, outras consideram-nos como até ativos tipo real estate, outros consideram que são valores mobiliários. Na verdade, ninguém se entende exatamente como é que deve qualificar os ativos criptográficos. E por isso isto ainda vai levar um certo tempo, como é normal, está a ser estudado pela OCDE, está a ser estudado pela Comissão Europeia e vai levar algum tempo. Por outro lado, existe uma oportunidade muito grande de desenvolvimento nesta realidade. Parece-me que tudo o que se está a passar com a realidade das criptomoedas é um bocadinho uma revolução muito semelhante à que aconteceu com a World Wide Web. Isto é um passo à frente. Porquê? Porque quer o financiamento pode ser descentralizado, pode anular todos os intermediários que normalmente levantam enormes custos, aqui serão as entidades financeiras, que aliás vão fazer tudo para resistir ao blockchain. Por outro lado, dá mais confidencialidade nas transações, desburocratiza profundamente a atividade e permite até que muitas coisas que são mais complexas possam ser transformadas em realidades comerciais. Por exemplo, imagine que você quer comprar um apartamento em Manhattan, mas não tem dinheiro para o comprar, ou no centro de Lisboa. Hoje em dia estão a ser criados tokens, não é? Está a ser feita a tokenização e pode comprar 5% desse ativo, mas pense só nas vantagens que tem. É que não tem toda aquela burocracia que teria registá-lo, nem impossibilidade, não podia comprar 5% do fazer, pode fazê-lo de uma forma muitíssimo mais simples. A mesma coisa se passa noutros sistemas de blockchain, por exemplo, para evitar intermediários. O sistema é automático, verifica automaticamente todas as transações. Outra coisa que é importante saber e que se fala, especialmente os bancos centrais, é que dizem que, por vezes, os sistemas de blockchain estão ligados ao branqueamento de capitais e ao terrorismo. O branqueamento de capitais e o terrorismo está ligado a toda a realidade, está ligado às grandes bolsas de valores, está ligado a todas essas realidades. Nas criptomoedas, pelo menos, fica registado para sempre, não é? Por isso, o que acontece também é que muitos bancos centrais que querem manter o monopólio da emissão de moeda, e essa emissão de moeda, vamos dar, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nos últimos 12 meses, aumentou a massa monetária em 40%, o que vai gerar uma inflação enorme. E aqui na União Europeia também está a aumentar a massa monetária enormemente, cerca de 20 e tal por cento. Isso significa que vai gerar inflação. E alguns destes ativos digitais, por isso simplesmente, têm o seu número limitado. E por isso podem contrabalançar os problemas que serão gerados de inflação. Não estou com isto a aconselhar ninguém a investir ou desinvestir em questões de criptomoedas, cada um saberá melhor o que fazer, mas o que podemos dizer é que isto é uma realidade nova, é uma realidade que neste momento tem até uma tributação de forma muito interessante. Se for feito, e atenção a isto, através de uma empresa ou como atividade profissional, cai no regime perfeitamente normal, será sujeito a imposto, mas se for feito como uma atividade lateral à sua atividade profissional, pura e simplesmente não paga imposto. Por outro lado, com o desenvolvimento desta realidade que tem sido exponencial, muitas transações e operações que eram extremamente caras vão tornar-se muito simples. Outra coisa que acontece,
os contratos, ao serem contratos inteligentes ou contratos automáticos, são extraordinariamente baratos e instantâneos. Aliás, uma das realidades que aparecia mencionada por vários analistas é que, por exemplo, as operações que eram feitas de venda de matérias-primas do Brasil para a China, é um exemplo, eram feitas muitas vezes em dólares, com todos os problemas que isso gerava, ou em euros. Atualmente, muitas já são feitas, especialmente em Bitcoin e Ethereum, que é instantâneo. Isto é, todos aqueles problemas de closings e de fechar operações deixaram de existir. Por outro lado, está a alargar-se extraordinariamente porque, por exemplo, aliás, o Dr. Fábio, que estava a falar, tem um cartão emitido pela Visa que permite pagar com criptomoedas. Quer dizer, está a tornar-se mainstream, está a tornar-se uma coisa simples de utilizar e uma coisa extremamente eficiente. Aliás, o nosso escritório tem recebido de imensos países estrangeiros que vêm para Portugal pela qualidade de vida, pelo regime fiscal, por várias razões, centralidade, mas também porque podem continuar a permanecer a fazer os seus investimentos sem qualquer tipo de tributação e tendo, por isso, uma qualidade de vida bastante grande. Claro que o poderiam fazer no Dubai ou no outro lado qualquer, mas aqui estão na Europa, estão mais próximos dos seus mercados e têm, muitas vezes, um sistema que é baseado no sistema católico, nos princípios católicos ou princípios que são comuns cristãos e que nós temos mais facilidade de integrar o mundo ocidental do que noutros sítios que são diferentes e que temos de ter algum cuidado para nos integrarmos nos mesmos, respeitando naturalmente os costumes locais que existem. Por isso, parece muito interessante a oportunidade de vir para Portugal, em Portugal, de ter este regime fiscal. É um regime que é transparente. O facto de poder trabalhar à distância significa que a burocracia ou limites físicos não existem e que poderá desenvolver a sua atividade profissional através de uma plataforma portuguesa, de Lisboa ou do Algarve, que pode ser muito interessante. Passo-lhe a palavra, Fábio. Muito obrigado, Dr. Tiago, e desde já um obrigado muito especial a esta centena de pessoas que nos acompanhou durante o nosso webinar. Deixar apenas a referência de que, para quem tem interesse nestes temas relacionados com a tributação da criptomoeda, que semanalmente, através das redes sociais da CAIAD Correios, são disponibilizados, e pelo próprio Dr. Tiago, várias informações e várias apresentações relativamente ao tema. Portanto, convido desde já todos a acompanharem as redes sociais do nosso escritório. Dizer-vos que foi um gosto estar convosco neste webinar hoje e que naturalmente podem contar connosco para aquilo que acharem necessário relativamente a este tema ou qualquer outro que julguem necessário o nosso apoio. Desde já, um bom dia a todos. Bom dia.